Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, está um pouquinho diferente. A gente acompanhou a rotina do Edson Pagotto na vida dele aí fora da UC. A gente grava muito aqui e hoje a gente saiu rodar atrás dele para ver a rotina dele. E aí rolou uma alteração de ferradura, uma modificação de ferradura dos anteriores, bem legal. Dá uma olhada. Olá pessoal, hoje a gente vai mostrar um probleminha que eventualmente os ferradores, né, pegam bastante até, que são os talões contraídos. Esse animal tem esse tipo de situação no casco. E nós vamos fazer, modelar uma ferradura que a gente usa no dia a dia para esse tipo de situação, ok? E esses animais aqui é um aras de manga larga marchador, que a gente dá assessoria, eu e o Gustavo. Então a gente vai fazer o serviço aqui para vocês darem uma olhada na rotina nossa do dia. Essa aí já está com o casco bem... Eu já tinha dado uma cascadinha prévia nela. Só dar uma acertadinha. Sempre respeitando, né, a individualidade de cada casco, né? Então a gente não quer transformar o casco do cavalo numa coisa que ele não é. Óbvio, né, que você tenta fazer o animal ficar com o casco no casqueamento mais apoiado possível, mas sem mudanças drásticas, né? Então, ela tem um casco meio afunilado, uns talões meio contraídos, a gente respeita isso, e aí modelamos a ferradura para esse casco. Eu vou fazer um guarda-casco na ferradura, uma modificaçãozinha de abrir um pouco o talão, enlarguecer um pouco o talão por conta daquele casco mais estreito, né? Mais contraído. Uma pinça rolada. A maioria dos problemas que a gente encontra de conformação de casco tem um efeito mais genético, né? Então, lógico, você tem também alguns problemas adquiridos, mas a maioria são problemas que vêm de família, né? Pai, mãe, a grande maioria. Então, você não consegue, por mais que você trabalhe tentando aumentar esse casco e melhorar, ele tem um limite, né? Reparar, a gente deixou a ferradura um pouquinho mais larga, né? Eu frisei ela até o final. Então eu tenho um talão um pouco mais largo, no caso dela que é um talão mais contraído, isso dá um pouco mais de apoio, né? Um calorzinho nela de novo. Significa que vai sobrar um pouco na lateral, então. A gente deixa ela, não muito, porque ela não pisar e arrancar, né? Mas um suporte, uma área de apoio um pouco maior, entendeu? A gente trabalha tentando não deixar o cavalo arrancar a ferradura. A sobra da ferradura tem que dar apoio, porém não pode ser demais para que ele não arranque. Agora, eventualmente acontece que o cavalo numa cerca ou esse período mais úmido agora, chuva, pasto mais liso, né? São animais que ficam a campo, não ficam encocheirados. Então às vezes dispara no pasto, escorrega, então pode acontecer de arrancar a ferradura. Mas não é essa sobra que vai ser a causa principal dele tirar a ferradura, entendeu? Isso pode acontecer com qualquer um, né? Pneu de carro fura, cavalo arranca a ferradura também, entendeu? Então a gente tenta trabalhar, deixar o máximo de apoio possível, sem que o cavalo tire a ferradura, mas eventualmente pode acontecer, de enroscar alguma coisa e arrancar. Aí você tem que refragar, né? Eu vou medir o casco de novo. Eu já estou com o desenho mais ou menos na cabeça, mas eu só vou tirar uma... A ferradura tá boa. Isso é um costume que eu tenho, tá? Tem alguns colegas que não fazem isso. Estando casqueado, eu venho aqui e meço a parte mais larga do casco. No caso dela aqui tá dando 11 centímetros. Ó. E aí esse desenho do casco, esse formato, eu copio, agora gravo na cabeça e vou lá e copio na ferradura. A ferradura tem que ter exatamente o desenho do casco, né? Guardando a sua proporção de expansão, né? Um pouquinho maior do que o desenho do casco. Mas o formato do casco tem que ser o que a gente vai fazer na ferradura, certo? Copiar na ferradura o formato do casco. Sempre, né? Aquela regrinha que a gente sempre fala, né? Fazer a ferradura pro casco, nunca o casco na ferradura. Então 11,5, 11, né? Com o talão um pouco mais contraído, uma ferradura um pouco mais fechada de talão.
uma pinça bem arredondada. Um macetinho que a gente usa são os furos da ferradura, né? Tipo, do segundo furo para trás, ou do primeiro até o segundo furo, eu uso ele como referência na hora de eu... Então eu percebo lá que do segundo furo para trás ela é mais reta, né? Outra coisa, reparem que eu não uso tanta força na pancada. Por quê? O ferro tá quente. Cada marretada errada que eu der, eu tenho que dar 2, 3 para corrigir depois. Então é melhor você não errar. Trabalha bem de leve. Como o ferro tá quente, tá mole, então a tendência que você tem, se você usar muita força, é de detonar mais o ferro, né? 11 centímetros, certinho. Agora eu vou checar a abertura dos talões lá, se é a sobra que eu quero. Com o tempo, com a prática, né, você vai pegando alguns macetes, vai desenvolvendo, né, essa prática, esse macete. Então o olho treina, né? Você fica com o olho treinado para poder... Pinça tá boa. Do quarto furo para trás eu vou dar mais uma fechadinha, tá? Já faço o encaixezinho, a marca do guarda-casco, ó. Eu já dou uma tiradinha de leve com a faca. Porque o guarda-casco tem que estar embutido, né? Ele tem que estar na mesma linha da parede do casco, certo? Do quarto furo para trás, principalmente do lado de dentro, eu vou dar uma tiradinha a mais. Você sempre começa pelas mãos? Sim, costume. Tá? Ah, mas pode começar pelo pé? A mão é uma referência que a gente tem, né? Os anteriores sempre vão ser... É uma referência a mais que eu tenho, né? Pra ter noção de como é que tá o casco todo, né? Avaliar os cascos do cavalo como um todo, né? Então sempre pelas mãos. Costume. Agora, e outra, eu tenho uma mania de começar sempre pela mão esquerda. Sempre pelo anterior esquerdo. Costume também. Ah, mas eu pode fazer o que você quiser. O que não pode é você mancar cavalo. A regra é essa, né? Ah, mas eu corto primeiro de pinça para talão, de talão para pinça. Pode, não tem problema. Cada um desenvolve o seu jeito de trabalhar, né? Jeito de grosar o casco, entendeu? Existe, lógico, um protocolo que a gente segue, mais ou menos, de aprendizado, né? Que facilita o serviço. Mas isso aí vai demandar de como a pessoa desenvolve o jeito dela de trabalhar, entendeu? Agora eu vou para a cauterização, dou a última checada e cauterizo o casco. Às vezes o cavalo assusta com a fumaça. Você tendo um casco bem casqueado, não, mas a gente já falamos sobre isso em outros vídeos. O cavalo não sente essa cauterização. A gente trabalha numa região, né, de material que é completamente indolor. O que a gente não pode é queimar o casco excessivamente, né? Então essa cauterização que a gente faz... E repara que eu não fico com a ferradura apoiada direto no casco, certo? A gente põe e tira e vai checando. Para poder ver se ele está bem apoiadinho. E a ferradura tem que estar muito plana e o casco bem casqueado, né? Bem apoiado, bem balanceado. Aí ficou legal. O que a gente queria. A sobrinha, né, que a gente queria. Dou uma grosadinha nela só pra... A gente faz só para tirar a quininha viva do ferro. Nunca, nem no casco e nem na ferradura, né? Quinas vivas, né? Tá pronto. E isso eu repito nos quatro membros, né? Casqueamento. A sequência que a gente faz é o seguinte: eu casqueio o cavalo primeiro,
Normalmente, quando são animais que a gente não conhece, eu peço para montar ou peço para andar, caminhar esse cavalo. Se é cavalo que a gente já está ferrando há muito tempo e tal, não tem tanta necessidade disso. Mas embora seja muito importante você caminhar o cavalo primeiro. Veja como é que está andando. Se houver algum problema, para você ter que coletar dados para poder trabalhar no casco. Então, a movimentação do cavalo é uma coisa importante. Se você ferra cavalo e você não olha ele andando, você não tem noção de como é que está esse casco. Como é que é a movimentação dele e, consequentemente, a ação da ferradura no casco. Às vezes cavalo que se alcança, cavalo que se toca, né? Que bate boleto com boleto. No andamento, principalmente no cavalo de marcha, o gesto de marcha, né? Que é uma coisa mais específica do cavalo de sela. Tudo isso aí você tem que ter dados para poder trabalhar. Então é importante a gente ter essa análise desse cavalo andando antes de ferrar e depois que ferra, né? Para você escolher corretamente a ferradura que você vai usar e o modelo dela, né? O tipo da ferradura. Mas você faz andar mesmo um animal que você já conhece? Sim, os animais, não vou falar para você que são todos que a gente põe para andar, porque o animal que já é mais, que você conhece, que você vê que não tem problema, não tem essa necessidade. Agora são os animais de ponta, sempre alguma modificaçãozinha a mais em conversa com o treinador, é uma coleta de dados para você poder tirar o maior desempenho desse cavalo, né? Fazer o seu serviço para tirar o maior desempenho desse cavalo. Então é extremamente importante você coletar esses dados, entendeu? Então, caminhar, galopar o cavalo, se é um cavalo de rédea, se é um cavalo de salto, amplitude de passada, tudo isso aí é muito importante você ter, como um cavalo de adestramento, principalmente. É interessante você botar o bicho para andar, montado, né, pelo treinador, e você ter essa noção de como é que ele se movimenta, né, a base, o conhecimento da biomecânica desse cavalo é muito importante, para a gente coletar dados para poder trabalhar na ferradura e tentar tirar o maior desempenho possível desse bicho, certo? Parece que algum dia ele tem ainda mais. Fechada. E aqui eu tiro, quando o talão, normalmente eu não abro o talão aqui. Eu só tiro quando ele é muito fechado e forma um tipo de uma pontinha aqui atrás. Um gaviãozinho que a gente chama, né? Eu deixo ele reto, tá vendo? Só isso. Não invado, né, a parte sensível do casco ali. Mesma coisa da outra, eu vou fechar um pouquinho do último furo para trás, para não deixar aquela sobra excessiva. Os talões estão apoiados. Outra coisa importante, né, a gente salientar, sempre os talões têm que estar apoiados na ferradura. Acontece muitas vezes da pessoa, às vezes, na hora de modelar a ferradura, espancar demais o ferro, principalmente na parte posterior, bate demais no talão para aplanar a ferradura. E quando ele faz isso, ele afina o ferro. E se você afina a parte da frente, da região dos quartos e pinça, se o ferro está mais grosso e a parte do talão está mais fina, automaticamente você vai ter um talão que a gente chama de talão flutuante. Isso não é interessante, né? Um talão desapoiado, certo? Então sempre não bater demais com muita força na parte de trás da ferradura, né? No talão da ferradura. Eu vou olhando, deixando ela completamente plana, aí, para que não fique luz, né, no final da... Quando há lesões ligamentares ou articulares, a gente usa ferraduras, que são as ferraduras de transferência de carga, as ferraduras assimétricas, né? São mais largas de um lado e do outro. Então, quando a gente necessita desse apoio a mais que essas ferraduras dão, a gente usa esse tipo de material. Quando eu preciso ter uma área de apoio maior de um lado em relação ao outro, dependendo da lesão que eu tenho, se é uma lesão articular ou se é uma lesão ligamentar. No caso de ligamento, a gente usa a ferradura mais larga do lado da lesão. No caso de lesão articular, a gente usa a ferradura o lado mais fino da ferradura do lado da lesão. Então você transfere essa carga de peso, automaticamente aliviando esse lado da lesão. Funciona. Ajuda muito no tratamento, né? Lembrando que as ferraduras são tratamentos auxiliares, né? Você tem todo um processo, né, de tratamento, onde exige medicação, tudo, e a ferradura entra na parte mecânica como um tratamento auxiliar, né?
cauterizou, já era. Depois que eu lixo, isso é um costume meu, tá? Tem gente que deixa, mas é mania minha de fazer isso. Eu lixo a ferradura, né? Normalmente, ou com a grosa, eu tenho usado pouca grosa nessa hora do serviço, porque me dói demais o braço. A gente já vai ficando mais velho, você vai tomando usando alguns artifícios, né? E a lixadeira é um extraordinário. Então, depois que eu lixo a ferradura, que eu tiro aqui na Viva, ela fica, que a gente chama de fio de prata, né? Fica aquela marca da lixadeira no ferro. Eu, particularmente, não gosto daquilo, eu acho feio. Tem gente que adora. Nada, não é uma questão funcional, e sim estética. Depois que eu faço isso aí, eu volto ela pro fogo. Então ela queima de novo e tira a marca prata da ferradura. Ela tá lixadinha, tá vendo? Ela tá sem a rebarba, né? Sem a quina viva. Porém, eu volto ela no fogo mais um pouquinho. E já tem outras ferraduras lá dentro. Dou uma aquecidinha e esfrio de novo. Ela tira aquela marquinha, só isso. Questão estética só. Esfria e acabou. Quem sabe faz ao vivo, né? Quer ver eu martelar o dedo? Fica vendo. O lance do cravo, é importante você trabalhar com material de primeira, porque muitas vezes a linha de corte do cravo, a formação da guia do cravo, tudo isso vai dar uma consequência a hora que você está cravejando. Então, se eu tenho um cravo de má qualidade, eu não vou conseguir fazer um serviço de boa qualidade. Por mais prática que você tenha e conhecimento, o material que você está usando não te dá a condição de fazer isso, né? Acontece muitas vezes comigo às vezes pegar, como a gente trabalha com bastante viajando direto, dando curso direto, às vezes você vai dar um curso e o pessoal vem com um equipamento um pouco mais precário. Então é complicado você se adaptar a ferramentas que você, teoricamente, não tem prática de uso. Certo? Então sempre é interessante você trabalhar, né, com material. Esse ia sair um pouquinho mais alto, eu dou uma melhoradinha na guia dele. E ele vai na posição correta. Certo? Pronto. Então, aqui a gente pode ver, depois o Gustavo vai dar o acabamento. Repara a guarnição que sobrou, né? Eu tenho mais ferradura para fora, dando apoio. A área de apoio dela por baixo tá legal. E tenho pouco material para esse cavalo pisar e arrancar. O casco tá apoiado, porém eu não deixei a ferradura muito aberta, além do tamanho do casco. Pouca coisa a mais. Em média 2 milímetros, tá? De um cavalo para o outro aí. Dependendo do animal você deixa um pouco mais, mas nesse caso aqui não precisou mais que isso. Então, para mostrar o que a gente fez, como essa égua tem um talão bem contraído, a sobra da ferradura, tá vendo? Eu enlargueci a ferradura, como a gente já viu, né? Frisei ela até o final, dei um pouco mais a área de apoio, e aí a sobrinha a mais. Tentando fazer um acompanhamento do eixo da coroa do casco, e não da parede do talão, tá? Então eu deixo ela um pouquinho mais... Ah, mas o cavalo pode arrancar, tal. Nesse caso aqui dessa égua, o tipo de serviço que ela faz, ela não arranca. Pode, eventualmente, quando está ao campo, né, solta, ou enroscar numa cerca, alguma coisa assim. O cavalo, às vezes, vai brincar no bebedor de água, e aí cava ali em volta, passa a mão, pode acontecer de arrancar. Mas andando, pelo tipo de movimentação que ela tem e o tipo de serviço que ela faz, é difícil de tirar. Se é um cavalo de laço e tem um problema desse, eu tenho que tentar deixar um pouco menor, tá? A sobra fica menos. Que aí, eventualmente, ele pode alcançar com o pé e tirar a ferradura, tá?
Mas para essa égua é o interessante essa sobra e com certeza ela não vai... Com certeza não, né? Mas é menos risco de tirar pela movimentação que ela faz e pelo tipo de trabalho que ela faz também, certo?